Seja bem-vindo ao Canadá Diário, eu sou o Dimitri. Eu sou a Fabiana. E hoje a gente vai conversar um assunto muito sério aqui, né, Fá? Pois é, a gente vai falar sobre um assunto que tá todo mundo falando, né, no mundo inteiro, e que é um assunto muito pesado, e muita gente não sabe a história, não sabe exatamente o que aconteceu aqui, Pois que é o porquê o Canadá está em luto pela morte de centenas de crianças. Pois Né? é. Então, como vocês vão ver aqui atrás, a gente está na frente do prédio da Assembleia Legislativa da província de BC, de British Columbia, e existe uma homenagem aqui. Vocês vão ver vários sapatinhos de crianças e vários bichinhos de pelúcia representando 215 crianças que foram mortas. Né? Então, o que aconteceu? Faz alguns meses, uma das nações, das primeiras nações, né, como são chamados aqui os nativos do Canadá, fez uma descoberta terrível. Foram encontrados os restos mortais de 215 crianças enterrados no terreno ali de uma escola, né, de uma escola residencial, residential school, que seria um internato. Né? Isso causou uma comoção geral, né, no país, não só no país, no mundo, né? Porque isso já se sabia dessa história de crianças que tinham morrido e sido enterradas sem nenhuma identificação, né? Simplesmente não se sabem quem são essas crianças, né? Mas deixa eu ir um pouquinho para trás para que as pessoas entendam, né, o que aconteceu. A partir de 1890, mais ou menos, o governo do Canadá, junto com a Igreja Católica e outras igrejas, criou um sistema de escolas, internatos, né, onde iriam as crianças indígenas, né, as crianças das First Nations, Métis, Inuit. Então, assim, essas crianças, elas eram retiradas, literalmente retiradas das famílias à força, tá? A partir dos 7 anos, às vezes antes, né, foram encontrados restos mortais de crianças de 3 anos. Então essas crianças, elas eram retiradas das famílias e elas eram colocadas nesses internatos onde elas ficariam por anos. O objetivo era aculturar, né? Era fazer com que essas crianças assimilassem a cultura branca, europeia, e que perdessem qualquer contato com a própria cultura indígena. Né? Então eles não permitiam que essas crianças falassem a língua indígena, não permitiam que essas crianças tivessem mais contato com os pais. Elas literalmente eram retiradas da cultura, né, para que elas fossem aculturadas, né, no que eles queriam ali, né, na religião cristã, na língua inglesa, né, que eles achavam que era o certo. Né? E isso foi uma aberração, né? Tipo, é uma parte terrível da história do Canadá. O Canadá se envergonha disso. Sim, né? Hoje em dia o Canadá se envergonha porque essas escolas, elas funcionaram de 1890 até mais ou menos 1970. Olha sendo isso. que, assim, a última mesmo, ela foi fechada em 1996. Então, tenho ideia disso. Se eu fosse uma criança First Nation, eu teria ido para essa escola, né? Eu teria sido tirada da minha família. Né? Então eu fico pensando, né? A gente tem 2 crianças, né? O que isso causa numa família? O que isso causa numa comunidade inteira? Né? Então, assim, essas famílias, não só as crianças, as famílias, elas viveram por gerações, né, com esse trauma de terem as crianças retiradas. Né? Eu não consigo imaginar um negócio desse. E aí o que acontece? Dentro dessas escolas, né, você fica imaginando, né, as condições, né? Imagina, 1890, né? Em que condição que essas crianças eram mantidas? Né? Então muitas morreram de doenças, muitas morreram por negligência e muitas morreram por abuso, né? Tanto físico quanto sexual. Então é um negócio assim tenebroso, né, horroroso. Já se sabe pelas histórias contadas, né, pelos sobreviventes. Aqui eles chamam de sobreviventes, eles chamam os sobreviventes das escolas residenciais. Né? Então eles contavam histórias de quando eles eram pequenos, e aí tinha o amiguinho lá, ou o priminho, que sumia e nunca mais voltava, e não sabe o que aconteceu com ele. Né? Muitas crianças tentavam fugir, e aí elas morriam, porque pensa, se elas fugiam no inverno, elas iam morrer congeladas. Né? Ou às vezes elas iam morrer de fome, né? Não se sabe, mas muitas morriam nas escolas mesmo. E elas eram enterradas no terreno da escola. E
o que eles falam unmarked graves, né, que são as tumbas sem identificação. Então, agora que eles estão fazendo um trabalho, né, as próprias tribos ali, né, agora sim com o apoio até do governo, para fazer um escaneamento. Então, como é que eles descobriram esses restos mortais? Com um equipamento que fez uma varredura, né, um scanner mesmo passando, para descobrir que eram 215 crianças, e aí agora eles estão escavando e tentando fazer DNA, tentando identificar. Pelo que eu saiba, até agora 50 crianças já foram identificadas. No momento que a gente está gravando o vídeo. As outras ainda não se sabe. Só que essa escola que eu estou falando, foi uma escola só perto da cidade de Kamloops, que fica aqui em British Columbia. Isso é só uma das escolas, tá? Ao todo, eram 130 escolas. Nossa, imagina. 130 escolas, né? E corre o boato de que isso acontecia em todas, tá? Então, assim, já tem uma outra escola em Saskatchewan, que eles, por varredura, parece que encontraram mais de 700 corpos, só que eles ainda não sabem, isso daí ainda está em investigação, então não se sabem se são todos de crianças, se são mesmo das crianças que estudaram nessa escola, então isso ainda não vou falar. O que se sabe com certeza até agora são dessas 215 crianças. Só que acontece assim que, pelas contas, né, ou pelo que se sabe até hoje, desde 1890, né, ao longo de todas essas décadas, né, dessa política, pelo menos 6 mil crianças morreram enquanto estavam nas escolas. Então eles falam que são as crianças que nunca voltaram para casa, né? As crianças que, né, não voltaram, né? Nossa, meio-dia. Nossa, isso até arrepia. A hora que eu passei aqui, eu fiquei toda arrepiada. Você fica muito comovida mesmo, né? Porque o lema agora é assim: todas as crianças importam, né? Qualquer criança importa. E essas crianças, né, que são crianças que não se sabem quem são, porque elas podem ter falecido tanto em 1900 quanto em 1960, né, 1970, pode ser que elas tenham parentes vivos até hoje, né? Pelo menos identificar, né, ajudar a identificar isso. Porque o que acontece, né? Para dar um fim na história, né? Principalmente, né, para as nações indígenas daqui, é muito importante que haja um ritual, um funeral, né, digno, seguindo, né, a religião deles, né, e não existiu. Imagina, uma criança simplesmente ela foi cavar uma tumba ali e jogaram a criança, sabe, sem nenhum ritual, sem avisar, sei lá, e provavelmente na hora falaram, então morreu de criança. Falando em religião, e isso tá tendo um outro efeito colateral aqui também, né, que o pessoal ficou revoltadíssimo com as religiões, né, e com razão, né, a gente tem que dizer. Então, assim, não estou dizendo com razão a atitude, porque eles estão queimando as igrejas, né? Sim, isso daí está acontecendo. Várias igrejas católicas agora foram queimadas, né, nos últimos meses, assim. O que também, né, é criminoso, né? É criminoso e, assim, igrejas que estão em territórios, por exemplo, dos First Nations, poderiam ser usadas para outras coisas, né, outros fins. Enfim, por isso que eu também acho complicado queimar, né? É muito complicado isso. Mas assim, eu entendo a revolta. É um sinal da revolta, né, das pessoas aqui. Mas a gente queria contar um pouco dessa parte tão horrorosa, assim, da história do Canadá, sabe? É claro que a gente sabe que no Brasil também, né, aconteceu também um massacre dos nossos povos indígenas, e isso aconteceu aqui, a gente sabe, mas essa parte das crianças, né, de tirarem, porque assim, a gente pensa, o massacre dos índios no Brasil foi lá em 1500, 1600, né? E aqui aconteceu um pouco mais tarde, na verdade é bem mais próximo, né, da nossa realidade agora, sabe? Né? É muito próximo, são décadas atrás que estavam tirando crianças das famílias, sabe? Sim. Então é um negócio horrível, é uma coisa que todo mundo tem que ficar sabendo, sabe? Para que essa história não se repita, para que isso nunca mais aconteça. Né? E o que acontece? Em 2008, o primeiro-ministro do Canadá, que na época era o Stephen Harper, ele pediu desculpas formais, né, aos povos indígenas pelo que aconteceu, né, por ter existido essa política dessas escolas. E em 2000 também foi instituída uma, como é que eles chamam aqui? Reconciliation and Truth. Né? Então eles falam reconciliação e a verdade, né? Então são
várias investigações que estão sendo feitas para descobrir o que aconteceu e para que, como é que fala? Para que seja... esclarecido, né? Amendments, como é que a gente fala? Para que uma reparação, né? Para que uma reparação seja feita. Porque, gente, isso causou problemas psicológicos em gerações de pessoas. A gente vê as consequências disso hoje. Muitas pessoas de First Nations sofrendo com problema de alcoolismo, sabe? Vindo de famílias desestruturadas. Porque imagina uma família que é desestruturada, né? Você tira as crianças e aí você é jogado num internato e você é criado sem amor, né? Sofrendo punições. Aí você sai da escola, você já está quebrado, né? Se você formar a sua família vai ser desestruturada de novo, porque a gente sabe que isso acontece, né? Então, assim, são décadas e décadas disso acontecendo aqui no Canadá, né? Desse povo sofrendo até hoje. Você falou da desculpa, né? Pedido de desculpa. Então, teve esse pedido de desculpa oficial, mas ainda não foi feito o pedido oficial de desculpa. O governo já pediu desculpas, sim, mas as igrejas não pediram ainda. Eles querem uma desculpa oficial do Papa, sim, né? Eu não sei se desculpa só resolve. Eu acho que tem que ser financeiro mesmo. Tem que dar ajuda financeira mesmo. Né? Além da desculpa, a ajuda financeira, né? Mas é isso que a gente queria contar para vocês, né? Para que vocês entendam um pouco. A gente fala muito de Canadá, né? De como, né, o governo, né, os benefícios e a qualidade de vida que tem aqui, mas nem sempre tudo foram flores, né? Aqui o Canadá também tem um passado muito tenebroso, né, com relação a isso, e isso todo mundo tem que ficar sabendo, sim, né, para que nunca mais aconteça e para que todo mundo se lembre sempre dessas crianças que morreram aí. Pois é. É isso aí. O vídeo hoje foi mais sério mesmo, mas a gente precisava abordar esse assunto. Muita gente perguntou, né? E a gente está no melhor lugar possível para tratar desse assunto aqui, né? Fala aqui, ó. E para quem quiser saber um pouco mais, tem uma série que parece que menciona isso, né? Que chama Annie with an E, que é Annie com E, né? Que é uma série que acho que está no Netflix. Que é baseado no livro, né? É baseado num livro, é um dos livros mais famosos, né? Aqui da literatura canadense. O nome do livro qual é? Fala pro pessoal também. Anne of Green Gables. Exatamente. E aí fala, né? Porque é bem nessa época, né? No final, bem nessa época, 1890, começo de 1900. Então, mostra bem o que aconteceu. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo assistir essa série. Pois é. Bom, pessoal, é isso. Eu vou fazer um tour aqui, mostrar para o pessoal um pouquinho como que tá aqui os protestos aqui um pouco, mas já vai dando um like aí pra gente, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? E compartilhe com os amigos e clique no sininho do YouTube se quiserem receber as notificações. Pois é. E o Dimitri vai mostrar ali na frente. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver como é que tá, assim, vários protestos, muita coisa, tem muitos ursinhos aqui, né, bichinhos, é triste demais isso. A gente vê isso, é um negócio assim, é desesperador ver um negócio assim, né? Imagina, né, o que traz de memórias. E uma coisa que hoje, né, os sobreviventes das escolas, o que eles querem é ser ouvidos. Então eles falam, só nos ouçam o que a gente tem para falar, porque essa história já vinha sendo contada há muito tempo. Só que ninguém parou para ouvir, ou ninguém acreditava. Só que agora existem provas, né? Existe a prova física ali de que isso realmente aconteceu. Pois é. Vai lá. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada lá para registrar, porque eu acho que é muito importante. A gente não pode esquecer e a gente precisa registrar as coisas, e a gente precisa mostrar as coisas mesmo, né? Precisa mexer na ferida, é importante para a gente resolver. Vamos lá. Aqui uma das partes, ó, eles colocaram várias camisas com cruzes e pedras, né? Simbolizando as crianças também, ó. Amor, tá vendo? Ó? Pedras pintadas, coloridas mesmo. Nós éramos crianças, olha que coisa assim, chocante assim, né? Chocante. E as cruzes mesmo, né? Pra não fazer questão de esquecer mesmo, né? As cruzes pra gente lembrar da autoria, né? A autoria desses crimes, né? Aqui também, ó. Aqui nas escadas inteiras, a escadaria inteira, a gente tem um monte de bichinho de pelúcia, um monte de brinquedo,
Assim, é tão triste ver isso, pessoal, é tão triste. Olha lá. Só deixaram esse espaço aqui no meio, para o pessoal poder passar, mas o resto da escadaria lotado de bichinho de pelúcia. E lá em cima tem um relógio escrito Time to Act, tempo de agir, né? Lá tem foto também, ó, de criancinha lá em cima, tá vendo? Um negócio assim, é muito chocante a gente ver isso, né? Porque assim a gente consegue ter uma ideia mais clara, né? Da quantidade, inclusive, né? É um negócio assim, isso é desesperador, pessoal. Sem orgulho no genocídio. Olha aqui a placa. E a mãozinha de crianças também aqui, tá vendo? Sapatinho também, não só brinquedinho, tem um monte de sapatinho também aqui, tá vendo? Um monte de sapatinho. É triste, é triste. Aqui do outro lado a gente tem também, se repete aqui, o que estava daquele lado, as camisas, pedras e cruzes aqui, ó, também. Ocupando a escadaria inteira, pessoal, a escadaria inteira. Assim, não é um momento de orgulho, tá? Esse não é um momento de orgulho aqui pro Canadá, pessoal. E muita gente aqui na frente tirando foto também, registrando, tá tendo protesto aqui toda hora. Nesse momento que a gente está gravando não tem protesto, mas está tendo protesto aqui toda hora, tá direto. Muita gente registrando. Isso aqui está indo para o mundo, né? Esse fato aqui está indo para o mundo. É impressionante mesmo. A gente não podia deixar de registrar isso, trazer aqui para vocês. É uma coisa que muita gente pergunta. A gente queria pesquisar mesmo o assunto para saber números, né? Falar números exatos para vocês também, levar essas informações com precisão, né? Então, tá aí pessoal.